O Lance tem a grande honra de contar com o Rivaldo, aquele que percorre o mundo e deixou grandes títulos, assim, grande legado para o futebol brasileiro e também para o futebol mundial. Rivaldo, que honra estar aí conversando contigo. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Para mim é um prazer participar com vocês. É bom que a gente fale um pouquinho também do futebol, assim, ver um pouco também, saber do seu ponto de vista sobre o momento do futebol brasileiro e também mundial. Primeiro, falar um pouco de seleção. A seleção brasileira ela chega agora no mata-mata da Copa América. O que te chamou a atenção nessa primeira fase da seleção, essa primeira fase da seleção Tite? Para mim é ótima. Ótima porque classificou em primeiro. O objetivo do Brasil é sempre classificar em primeiro, porque joga no Brasil, é favorito, e classificou, fez muito bem o seu papel, e agora começa, né, praticamente a Copa América, no mata-mata que a gente vê, né, mas o Brasil, eu acredito que está preparado para um mata-mata, está preparado para chegar a essa final, né, e eu acredito que com certeza pode ser com a Argentina, né, que seria algo muito bom para o Brasil, né, um teste muito importante, né, já pensando em Mundial, tem que enfrentar seleções assim como a Argentina, né, porque a gente vê as outras seleções na Copa América, não é totalmente diferente. A Argentina também não está aquela grande Argentina, mas é Argentina, e quando se joga Brasil e Argentina, é um jogo difícil. Você percebeu bastante isso também, né, no seu período como jogador, né? Exato, com certeza. Quando se joga, né, às vezes a Argentina pode estar num momento difícil, mas quando se joga é gostoso. É um grande jogo, é um jogo que todo mundo gosta, somente quando você sai com a vitória, né? Porque o que não pode é o Brasil dar brecha e perder uma Copa América para a Argentina e dar fôlego para a Argentina entrar forte no Mundial, né? Então tem que tentar matar essa Copa América, conseguir outro título, ficar mais confiante o Tite com seus jogadores, praticamente vai estar classificado, né? Que já está bem lá na frente, né? Nessa eliminatória do Mundial. Então, vai chegar forte para tentar conseguir esse título também importante para o Brasil, né? A Copa do Mundo. Sem dúvida. E esse rodízio de jogadores que o Tite fez nessa primeira fase, assim, ele testando, dando margem assim, para que cada um mostrasse seu serviço. O que você achou disso? Olha, sempre tem que fazer, né? Principalmente quando que ele já tem, eu acredito que ele já tem uma base, né? Uma base para esse Mundial, né? Então, convoca os jogadores e tem que colocar os jogadores, tem que fazer um teste, né? Não só em treinamento ou não só no clube, né? Ele olhar o jogador que está muito bem no seu clube, mas quando tem a oportunidade de fazer esse rodízio, colocar os jogadores para sentir o peso da camisa, de jogar com a seleção brasileira. Eu acredito que o que ele está fazendo está sendo bem inteligente de colocar esses jogadores para jogar, para que lá na frente ele possa contar com aquele jogador, não, né? Saber se conta com aquele jogador quando colocar a camisa, quando jogar um jogo oficial, quando tem um jogo de competição. Então é válido o que ele está fazendo, porque ele está pensando na frente, está pensando no futuro, e dependendo do jogo, como é que está o jogo, é normal. E ele sabe que totalmente ele é inteligente e sabe que é totalmente diferente um Mundial, principalmente com a experiência que ele tem. Ele sabe que é totalmente diferente uma Copa América para um Mundial. As facilidades, é muito mais fácil uma Copa América do que um Mundial. Ele sabe do que é, porque ele já tem essa experiência, já passou por isso. Ele sabe que tem que dar minutos, né, para os jogadores, para quando chegar no Mundial, poder jogar e jogar bem e se destacar. O que ele precisa mesmo é que o jogador esteja preparado para um Mundial, né? Acho que uma Copa América é importante, mas é mais uma preparação para um Mundial. Você, aliás, o Brasil vai pegar o Chile agora nas quartas. Você enfrentou o Chile na Copa do Mundo e também na Copa América, naquela geração do Salas, né, e do Zamorano. Uhum. Quais lembranças você tem desses duelos? Olha, era difícil, né? No Mundial, até que no início foi difícil, mas depois eu acredito que, se eu não me engano, o jogo foi 4-1, ganhamos no Mundial. Isso. E jogamos também Copa América, jogamos eliminatória, eu acredito que acho que perdemos também lá no Chile, perdemos do Chile, fora de casa. Era jogo difícil, né? Jogo difícil, era outra época, tinha jogadores bem conhecidos, bem famosos, e hoje eu acredito que
o Chile não está tão forte como naquela época, mas é outro momento, outra época, mas quando se joga duas seleções, ninguém quer perder. É claro, é claro. Agora, você acha que assim, essa Copa, você chegou a falar, né, sobre a Copa América ser uma prévia para a Copa do Mundo? Acredita que esses jogadores, eles já estejam assim, eles por estarem com mais entrosados, eles conseguem já alçar, assim, já está digamos que um degrau maior do que em relação aos demais que estão também, digamos que no radar do Tite? Olha, eu acredito que o grupo tá bem fechado, né? Tá bem fechado. Eu acredito que vai ter poucas mudanças, né, para o Mundial. Acho que 2, 3 jogadores, eu acredito que pode ser diferente, né, dessa Copa América de hoje. Tão bem entrosado, tão fechado com o treinador. Isso é muito importante, né, para uma seleção disputar uma Copa do Mundo, ter o grupo fechado, né? Então isso o Brasil tem, né? Então praticamente esse grupo já tem essa base. E o Brasil tem grandes possibilidades de ser campeão dessa Copa América e também chegar forte para o Mundial. Eles vão arcar com a responsabilidade, né? Vai chegar a seleção há 20 anos sem ganhar o Mundial, desde a tua geração, né? É porque Copa do Mundo não é fácil, né? Não, você vê que Copa América se ganha, né? Mas Copa do Mundo é difícil porque você está jogando com as melhores seleções, né? Que de 4 em 4 anos não é fácil e sempre eu digo que uma Copa do Mundo ou qualquer competição começa quando começa aquele mata-mata, né? O mata-mata que é duro, é difícil, o jogador tem que ter muita personalidade, tranquilidade naquele momento. Então, o Brasil tem que se preparar, porque acho que sempre o Brasil sempre é cabeça de chave, sempre passa da primeira fase, porque é a obrigação do Brasil. Mas quando se tem aquele mata-mata, quando tem o mata-mata, que é a dificuldade de todas as seleções, né? E do Brasil não é diferente. Em 2002 também foi assim. É difícil quando você vai jogar contra uma Inglaterra, contra uma Turquia, contra uma Bélgica, uma final de Copa do Mundo, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande que você tem que ter tranquilidade, personalidade e tentar dar o máximo de si para vencer e realizar seu sonho, né? Então eu tive essa felicidade, né, de conquistar, né? Passei por uma perto, né, em 98, mas em 2002 tive a felicidade de conquistar esse título tão importante para minha carreira e para o povo brasileiro que hoje até hoje lembra desse Mundial de 2002. E nesse período da Eurocopa, a gente está vendo disputa em paralelo. Você acha que as seleções ficaram mais equilibradas lá do outro lado, no continente europeu? Eu acredito que sempre eu falo, né, já dei algumas entrevistas, que uma Eurocopa é uma mini Copa do Mundo, né? É um pouco com mais dificuldade do que uma Copa América. Com mais dificuldade que uma Copa América, tem as seleções mais fortes e às vezes você vê chaves de às vezes 3 seleções que disputam Mundial, que está lá brigando brigando para se classificar na Eurocopa. Então, eu acredito que lá é um pouco muito mais forte do que uma Copa América. Acho que isso aí acaba piorando um pouco, assim, digamos que nivelando um pouco por baixo também para a seleção brasileira, isso, até porque não tem conseguido jogar contra europeus. Isso dificulta um pouco, né? Dificulta um pouco, né? Porque por isso que é bom, né? Mas não tem tempo, né? O tempo está sendo difícil para ter jogos amistosos. Sempre é bom jogar com seleções da Europa, porque Copa do Mundo às vezes pega uma França, uma Alemanha, uma Espanha. Então sempre é bom ter esses jogos amistosos, né? Na minha época eu joguei com a Espanha, acho que 1 ou 2 vezes com a Espanha e a gente jogou grandes jogos amistosos, né? E quando você chega para um mundial, você já sabe, já sabe qual é o que é que você vai enfrentar, né, no mundial, né? Então sempre é bom você pegar essas seleções que é mais badalada, né, no mundo aí, né, e jogar, porque é claro que o Brasil sempre é favorito, todo mundo fala do Brasil pelo que já conquistou, é favorito, mas você vê que as seleções da Europa estão jogando muito bem, então sempre é bom jogar e fazer teste com seleções fortes, né? E o Brasil, se tivesse tempo, e seria importante o Brasil jogar com algumas seleções da Europa. Nessa Euro você deve estar torcendo para a Espanha também, né? Porque pelo tanto carinho que você tem aí, a Espanha, tantas memórias boas aí no futebol espanhol, que classificação dramática, hein? Foi
uma grande classificação, né? E como você falou, tô torcendo por ter uma história muito linda na Espanha, também sou naturalizado espanhol, então tô torcendo para a Espanha, para essa Eurocopa, né? Então, foi momentos maravilhosos que tive na Espanha e gosto do futebol espanhol, da maneira que joga, da tranquilidade, com a posse de bola. Então, e também o treinador Luiz Henrique. Então, fico um cara que jogou comigo. Então, hoje eu estou torcendo para a Espanha para ser campeão da Eurocopa. Pois é, e a gente está vendo também, até a gente esperava muito dos jogadores, falando de melhores do mundo, né? A gente vê o Lewandowski, por exemplo, ele se frustrando aí também com a seleção polonesa, né? E também a gente já teve o Cristiano Ronaldo saindo. Você acha que a gente pode ter um melhor do mundo aí de uma outra nacionalidade aparecendo aí nesses próximos meses? Tudo pode acontecer, né? Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo, ainda falta grandes jogos ainda tem outras competições para jogar e pode vir outro jogador de outros países, porque não para, todo mundo quer realizar um sonho, né? E quando você tem talento, você tem, independente da nacionalidade, você tem que dar seu máximo e tentar realizar um sonho de ser o melhor do mundo, de ser campeão. Então, é por isso que aparecem esses jogadores, às vezes, de países que não têm tanta tradição no futebol e, às vezes, se destaca no seu clube e consegue um dia ser melhor do mundo. Como é que é arcar com essa responsabilidade, hein? Você que já foi? É responsabilidade grande, né? Principalmente quando você joga numa seleção brasileira, aí sim que a responsabilidade aumenta, né? Porque a gente sabe da pressão que é jogar na seleção brasileira, da pressão que é da imprensa, né? No bom sentido, aquela pressão que você tem que ser sempre o destaque, a todo jogo você tem que ser o destaque, porque você é considerado o melhor do mundo. Então, o melhor do mundo, ninguém quer que ele jogue mal. Tem que estar sempre bem, tem que ser o destaque, tem que fazer gol, tem que fazer tudo. Então, você tem uma responsabilidade grande, né? Então, eu passei momentos difíceis assim, quando você é melhor do mundo, porque eu sendo o melhor do mundo e o Brasil estava brigando para se classificar para 2002, né? Eliminatória, e o Brasil passou por situações difíceis, né, para se classificar para 2002 e a pressão era muito em cima do Rivaldo por ter sido melhor do mundo, né? Mas graças a Deus no final deu certo, classificamos no último jogo contra a Venezuela e fomos para o Mundial e conseguimos sete vitórias em 7 jogos, e então isso foi para mim fundamental, né? Mesmo com a pressão, eu aguentei a pressão, porque não é fácil, a pressão brasileira é difícil, dos torcedores, da imprensa, mas aí, para ser jogador, para jogar em clubes grandes, ser o melhor do mundo, tem que ter essa pressão, né? Naquele momento você fica um pouco chateado, tudo, mas você sabe que isso é o seu bem, né? Todo mundo quer que tudo que você conquistou, você tem que mostrar dentro de campo, né? Então, a pressão é grande, mas, graças a Deus, eu superei toda a pressão. É verdade. E você teve um papel muito importante também, né? Muita gente também lembra de outros jogadores à época, mas você teve um papel muito relevante, você, inclusive, marcando gols fundamentais também nessa campanha, né? Como é que deve ter sido desafiadora essa campanha, da maneira como foi também. Alguns jogos se desenharam muito difíceis. Eu acho que foi um momento difícil para poder se classificar, né? Momento difícil. Eu lembro que joguei um jogo que ganhamos na Colômbia, no Morumbi, 1-0, a torcida toda me vaiando o Brasil, jogando bandeira, aquela coisa toda. Um momento difícil que naquele momento me deu até uma tristeza tão grande que pensei em largar a seleção, né? De não jogar mais pela seleção, porque foi muito duro para mim naquele jogo contra, acho que se eu não me engano foi gol do Roque Júnior no Morumbi. Foi difícil para mim, mas depois, chegando em casa, esfriei a cabeça, tudo, e disse, não, vou passar por cima e vou classificar o Brasil junto com meus companheiros e vou para o Mundial e vou realizar meu sonho de ser campeão do mundo, né? Então tudo isso aconteceu, né? Classificamos no último jogo contra a Venezuela, 2 gols do Luizão, eu fiz 1, e depois fomos para o Mundial e aí as coisas caminhou bem, joguei todos os 7 jogos, fiz 5 gols pela seleção, então para mim foi algo espetacular ter jogado esse Mundial e ter sido campeão e ter realizado um sonho de criança, né? De um dia poder jogar com a camisa da seleção e ser campeão, né? E ficar marcado na história do futebol brasileiro. Que conselho você daria para os jogadores que estão agora na seleção?
É difícil, né? Conselho, porque são jogadores todos experientes, tudo que joga em clubes grandes, sabe da responsabilidade que é, porque joga em clube grande da Europa, né? E alguns no Brasil, e sabe da responsabilidade que é jogar no seu clube, e aumenta um pouco mais quando se joga numa seleção brasileira, porque é o país inteiro que quer ver um bom futebol. Então, o que eu digo é que tem que ter tranquilidade, jogar da maneira que joga no seu clube, não se preocupar com o que se fala, né? A imprensa, dos torcedores, você tem que ser o que você é dentro do seu clube, né? Porque às vezes a gente vê jogadores jogando de uma maneira no clube, quando chega na seleção muda, fica tímido, tem que perder a timidez, né? Passei por isso também, muitas críticas, de Rivaldo joga bem no Barcelona, não joga bem na seleção, mas é porque era diferente, a eliminatória é diferente, você está na Espanha, vai jogar na Bolívia, altitude, 5, 6 horas de diferença, mas quando chega no Mundial, não, aí você diz, é tua hora, né? Então, no Mundial, é totalmente diferente quando você vai jogar uma eliminatória, né? Então, era muito criticado naquele momento, porque saía de um jogo do Barcelona, pegava um avião, vinha para jogar no Equador, no Brasil, era tua cabeça, você não fica bem, né? Então, as coisas não aconteciam do jeito que tu queria, né? Porque às vezes você vai com aquela empolgação, mas as coisas não saem, é fuso horário, é muita coisa que acontece. Mas depois as coisas foram melhorando e eu sempre procurei jogar da maneira que jogava no Barcelona. Em alguns momentos as coisas não saem bem, mas depois, quando você entra dentro de uma competição, que você está ali concentrado por 30 dias para começar uma competição, aí você diz, é o sonho de criança, de conquistar uma Copa do Mundo, fica marcado, é uma coisa que fica marcada. É o que eu digo para os jogadores, que eu posso dizer é isso, dê o máximo de si numa competição como é uma Copa do Mundo, uma Copa América, mas a Copa do Mundo é o topo, né? De qualquer um grande jogador disputar e ganhar, entendeu? E ganhar. A gente já tem um sonho de estar lá e disputar a Copa do Mundo. Ganhando é algo que fica marcado, né? Fica marcado para toda a tua vida. Então, o jogador tem que entrar numa Copa do Mundo e pensar nos momentos de dificuldade, não só pensar porque tem dinheiro, que é rico, que tem isso e aquilo, e jogar por jogar, né? Copa do Mundo, você tem que entrar com tudo, dar o máximo, porque é uma alegria impressionante. Quando você chega no Brasil, aquele povo na rua, uma alegria depois que termina o jogo. Então, eu passei momentos que é como faz tanto tempo, e é como se fosse hoje, cara. É como se fosse hoje. É uma emoção grande quando você lembra do Mundial. Às vezes eu viajo, né? E fico olhando aí pela internet, fico viajando assim, e às vezes eu quero olhar o que aconteceu no Mundial, né? Então isso fica marcado, né? E principalmente quando você vai bem, que você joga bem, que você a torcida brasileira, muitos da torcida brasileira me considera o Rivaldo como um dos melhores do Mundial. Então, para mim, foi algo impressionante que ficou marcado na minha vida. E agora a gente vai ter a Olimpíada, agora passando da Copa América e a Eurocopa, a gente vai ter a Olimpíada. O que você está achando assim, desse time do Jardine? Olha, tem bons jogadores. Também é favorito, né? Também é favorito para ser campeão, né? Para ser campeão. Mas é aquilo, jogadores muitos que vão disputar as Olimpíadas têm grande chance de poder estar no Mundial, né? Então, os jogadores que vão jogar umas Olimpíadas é um passo para jogar o Mundial, né? Então, tem que estar firme e forte lá para tentar conquistar. Sempre a conquista é o que marca, né? Quando as coisas negativas não marca, né? Fica só, se falam muito, mas o que marca mesmo é quando você conquista o título, né? Então, os jogadores vá lá, disputa as Olimpíadas, consiga o título, a medalha de ouro e brigue para uma oportunidade de disputar o Mundial, né? Eu disputei umas Olimpíadas, é maravilhoso, medalha de bronze, é algo que marca na tua vida, né? Você disputar umas Olimpíadas, né? Então, e você ter uma possibilidade de disputar o Mundial, melhor ainda. Eu acho que a gente já está até quase na reta final. Eu queria que você falasse um pouco também da expectativa com relação ao Palmeiras. Assim, tá em duas frentes, né? Tá na Libertadores, está no Brasileiro, né? Como é que tá? O que tá achando do Palmeiras, no momento do Palmeiras? O Palmeiras teve uns altos e baixos, né? Aí perdendo alguns títulos, né? Jogando tudo, mas tá melhorando. O Palmeiras tem que a cada jogo melhorar, porque os torcedores é aquilo, né? Quer sempre título, né? O que já passou,
Então, mas o Palmeiras está brigando, está lá em cima no Campeonato Brasileiro, tem chance de classificar no mata-mata. Está num bom momento, né? Passou um momento difícil, mas está melhorando, né? E tem que melhorar cada dia mais, porque a pressão é grande dos torcedores quando não vem título, mesmo conquistando já o ano passado tudo, mas time grande é assim, não vai parar nunca, não, é totalmente diferente da Europa, né? Que na Europa se faz projeto para ser campeão daqui a 2, 3, 4 anos. No Brasil não existe projeto para ser campeão, time grande não tem projeto, a cada ano você tem que tentar dar o máximo, de tentar conquistar algo para os seus torcedores. Então, mas o Palmeiras está aí se recuperando, né? E passou alguns momentos difíceis, está se recuperando e está forte para o Campeonato Brasileiro e para Libertadores.